Na noite de hoje, teremos a nossa querida professora Vanessa Marques, né, falando um pouco sobre reabilitação cardíaca na fase 1 pós-cirurgia. Essa webclass de hoje tem uma relação direta com um dos módulos da pós-graduação de fisioterapia hospitalar, que é o módulo Fisioterapia nas disfunções cardiorrespiratórias. O nosso evento ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, a professora Vanessa vai falar, vai fazer a explanação dela, e em seguida o professor Giovanni irá mediar um debate entre a professora Vanessa e o público. Então, quem tiver dúvidas, quem quiser aproveitar a presença da professora Vanessa para trocar uma ideia com ela, aproveita a oportunidade, utilizem o chat para fazer as perguntas e o professor Giovanni vai fazer um filtro para mediar esse debate ao final da fala da professora Vanessa. Vanessa Marques, que é fisioterapeuta pela Universidade da Cidade de São Paulo. Ela tem residência em cardiologia pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, pós-graduada em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, fisioterapeuta e coordenadora das UTIs geral cirúrgica e neurocirúrgica do Hospital Universitário da Unifesp, preceptora da residência de cuidados intensivos adulto da Unifesp e diretora executiva da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Então, esse é o currículo da nossa palestrante da noite e o mediador desse evento de hoje, que é o professor Giovanni, fisioterapeuta, coordenador da pós-graduação daqui da Faculdade Santa Casa em fisioterapia hospitalar, com ênfase em unidades de alta complexidade adulto, é doutorando e mestre em fisioterapia pela Unicid, pós-graduado no formato residência no programa de pós-graduação em fisioterapia pneumofuncional com ênfase em UTI, especialista em fisioterapia e terapia intensiva pelo COFITO, professor da Universidade Católica de Salvador e do Centro Universitário Maurício de Nassau, fisioterapeuta do Hospital Aliança aqui na nossa cidade. Então, 2 currículos de peso. A noite promete hoje. Então, muito obrigada a todos. Eu vou passar a palavra para a professora Vanessa. Um ótimo evento. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Professora Vanessa, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, então, né, já fui apresentada. Meu nome é Vanessa, sou fisioterapeuta. Me formei já faz mais de 20 anos e passei aí 20 anos da minha vida trabalhando no Hospital de Cardiologia. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? E aí, o que eu pretendo trazer para vocês aí é o que eu aprendi e vivenciei durante todo esse tempo, nesses 20 anos. No Hospital São Paulo, eu trabalho numa unidade de terapia intensiva geral. Então, deixa eu só colocar aqui. Trabalho uma terapia intensiva generalizada, então o que eu vou trazer mais para vocês, eu tenho vivido, tenho mais experiência lá no Dante, com contribuição de alguns colegas meus que eu tive aí durante a vida. Queria gratificar o Giovanni por ter me feito o convite. O Giovanni fez um estágio comigo lá no Dante, eu nem lembro quanto tempo ele passou, sei que ele não ficou lá muito tempo, mas eu lembro que eu falei para ele que ele era super interessado, que ele ia longe. Isso eu lembro que eu falei. E deixa eu só arrumar aqui a câmera. Isso. Lembro que eu falei isso para ele, então para mim é um prazer vê-lo aí brilhando aí em Salvador. Já vou fazer eu mesma um convite, vou me convidar para conhecer aí o serviço de vocês. Sempre ouvi falar muito aí do hospital. Infelizmente ainda não conheço, mas a próxima vez que eu for a Salvador, Giovanni, eu vou querer conhecer. Claro, está de portas abertas. Queria dizer a todos aí, como foi dito, quem tiver alguma pergunta, quiser deixar aí no chat, né? Eu acho que vai ter uma mediação durante a aula. Giovanni, se você achar que é interessante interromper para não perder o momento, alguma coisa, se tiver figura, filme, se você quiser interromper para perguntar, fica à vontade, vocês podem levar da forma que você achar melhor, tá bom? Certo, tá bom. E, tá bom.
quiser me controlar quanto tempo, eu costumo falar muito. Então, qualquer coisa você fala, ó, Vanessa, já deu aí meia hora. E aí a gente vai levando da melhor forma que for aí para todos os ouvintes, tá bom? Tá bom, tranquilo. Então tá, então estou aqui para falar para vocês da mobilização precoce no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, na verdade, é fase 1, né? Que seria isso? O paciente que está sendo abordado durante a internação pelo motivo, a internação, né, o motivo foi da cirurgia cardíaca, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte: toda vez que a gente procura um hospital, com certeza a gente pensa em ir para um serviço de saúde e a nossa intenção é que a gente saia bem, que a gente saia de preferência melhor do que a gente entrou, né? Então, quando a gente for pensar em internação, em assistência à saúde, queria sempre trazer essa imagem. Como foi que esse paciente chegou no serviço? A gente deveria tentar sempre devolvê-lo à sociedade igual ou uma forma melhor da qual ele chegou para nós, né? Então, é sempre importante a gente ter um contato com a família, saber como esse paciente gostava de ser chamado, qual eram os hábitos de vida dele, até para deixar esse cuidado um pouco mais humanizado e saber se ele tinha alguma restrição ou não, para a gente tentar, então, devolvê-lo da melhor forma possível, para que ele volte às suas atividades laborais, de trabalho, de família. Então, esse que eu acho que é o nosso principal objetivo, é pensar no pós-alta hospitalar, tá? Não naquele dia, naquele momento. Pensar como um serviço de saúde. O que a gente está dando para a população, para aquelas pessoas de condição de saúde mesmo, né? Vocês em Salvador, só para falar, aqui em São Paulo tá frio, viu? Por isso que eu tô aqui assim, com esse cachecol. Bom, e aí o que tem a fisioterapia a ver com isso, né? A gente sabe que existe uma interação entre o sistema cardíaco, respiratório e músculo esquelético. Então, para que a gente possa fazer todas as nossas ações, os pulmões e o coração, o sistema cardiocirculatório, eles têm que estar em sincronia com o sistema esquelético, né? Então, eles devem agir em constante sincronia. E se por algum motivo o paciente evolui com alguma doença, tanto cardíaca ou até respiratória, com certeza a parte músculo-esquelética também vai sofrer, né? Então, toda vez que a gente tem um prejuízo dessa engrenagem, tanto cardíaca, pulmonar ou metabólica, o que o indivíduo vai trazer para a gente, com certeza, é uma queixa das suas atividades de vida, das suas atribuições, de algo que ele faria ou gostaria de fazer que não está conseguindo, né? Então, uma coisa que a gente tem que ter bem em mente é isso, mas que a gente vai ter de avaliar tudo e tratar aquilo que naquele momento está sendo mais necessário, né? E por isso que eu já gosto de mostrar logo no início qual é a nossa meta. Então, a nossa meta é a funcionalidade. A gente não pode perder isso de mente, tá? Eu quero que o meu paciente volte a fazer aquilo que ele fazia. Muito dentro da cardiologia, a gente costuma mostrar quantos METs o paciente gasta para fazer as suas atividades. METs, para quem não sabe, são os equivalentes metabólicos, né? Então, quanto de energia eu gasto para fazer o que a gente costuma fazer no nosso dia a dia, né? Para levar, então, em consideração a parte cardíaca e respiratória. Então, aí a gente, nessa tabela, tem, está descrito quantos equivalentes metabólicos nós precisamos para nos vestir, para dirigir, para a gente se alimentar, para fazer higiene na posição sentado, para fazer higiene na posição de pé, deitado, banho, e a caminhada e subir escada. Então, só para a gente pensar, se eu quiser me vestir, eu preciso gastar de 2 a 3 METs. Para eu fazer uma refeição é de 1 a 2 METs. Para tomar banho, 3 METs. Para andar 1,5 km por hora, 1 a 2 METs. Onde eu quero chegar? Nossos pacientes deveriam todos saírem do serviço hospitalar independentes das suas atividades de vida diária. Então, se a gente bater o olho nessa tabela, eu acho que quase todo mundo vai entrar num consenso de que a gente precisaria manter 3 a 4 METs
né, de atividade metabólica para que a gente fosse independente. Então, para quem está aí atendendo os pacientes, né, não só de cirurgia cardíaca, era interessante que antes da alta a gente tivesse essa meta. E a cada dia que se antecede a alta, a gente tem um planejamento para que, por exemplo, ele internou hoje, daqui a uma semana ele consiga atingir isso, ou 5 dias, ou 8 dias, 9 dias. A gente tem isso claro na nossa cabeça para que a cada dia eu tenha uma meta e assim, no final da internação, a gente entregue o produto para o paciente, que é o quê? No mínimo, a sua funcionalidade, a sua independência de vida, tá? Para que ele não tenha um prejuízo até financeiro, psicológico, que muitas vezes a internação tem, tá? Então, só para deixar claro, desde agora, a nossa meta, né, provavelmente é pelo menos uns 3, 4 metros no momento da alta, tudo bem? E aí, por que a gente está falando de cirurgia cardíaca? Por que a gente não fala de outra cirurgia? O que a cirurgia cardíaca tem de diferente de uma apendicectomia, de uma cirurgia estética, de uma cirurgia ortopédica? Claro que toda cirurgia, ela tem as suas características, né? Mas a cirurgia cardíaca, geralmente, a gente chama de grande porte. Muitos serviços colocam os pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca em unidades separadas, então, às vezes, em unidades de cardiologia, de outras cirurgias. Por quê? Realmente a cirurgia cardíaca ela é uma situação mais complexa. Por quê? Porque a gente vai ter a cirurgia no nosso órgão nobre, que é o coração. Então, qualquer momento que o coração ele se apresenta com alguma disfunção, todos os outros órgãos vão sofrer com isso. Por isso que é um paciente diferenciado, é um paciente especial e deve ser tratado tal qual, tá? Então, para quem está estudando fisioterapia hospitalar, que eu acredito que após a especialização de vocês é disso, como eu falei, na Unifesp eu trabalho numa UTI cirúrgica geral, generalizada, né? Que tem vários, né? Tem cirurgia de abdômen, tem tudo. Quando é cirurgia cardíaca, tem que ter uma diferenciação. Eu acho que é tal qual, por exemplo, cirurgia neurológica, tem que ter uma diferenciação. Então, realmente, procurem estudar e olhar o paciente com um que é um pouco diferente, porque ele merece ser discutido de forma diferente. E aqui eu vou tentar mostrar o porquê. Primeira coisa, nesse slide a gente representa as principais abordagens da cirurgia. Então, primeiro ele vai sofrer uma fratura do externo. O cirurgião, para conseguir abordar, né, a área cardíaca, ele vai ter que serrar o externo. Então, de cara, a gente vai ter uma fratura com a exposição das estruturas. Ele vai precisar ser sedado, vai precisar ser curarizado, fazer uma anestesia geral. A gente sabe que só o fato da anestesia geral promove relaxamento da musculatura respiratória e a telectasia dos pulmões. Então, uma coisa que quase toda cirurgia geral tem, mas a cardíaca um pouco mais, é piora da função pulmonar. Porque você vai ter essa anestesia, esse relaxamento, diminuição do tônus da musculatura, com provável colapso, né, de algumas áreas pulmonares. Só que para favorecer essa piora pulmonar, a gente vai ter abertura do externo e muitas vezes o paciente é submetido à circulação excorpórea, que é essa figura que está aí do lado inferior do slide, que é uma máquina que vai tirar todo o sangue do paciente para esvaziar o coração para que o cirurgião consiga, então, manuseá-lo de uma forma melhor. Então, para quem não sabe, a circulação corpórea, ela drena o sangue, então o sangue vai ser submetido por tubos que foram preenchidos por um perfusato. É preciso que esse sangue seja anticoagulado e, portanto, ele vai ser diluído. Então, o sangue, quando ele entra dentro da circulação corpórea, as células vão entrar em contato com aquela superfície que não é epitelizada. Então, isso de cara causa uma reação inflamatória, fora essa diluição, que piora o transporte dos gases, né? Piora a oferta de oxigênio, e essa anticoagulação, que também deixa o sangue com uma densidade, uma viscosidade alterada. Então, imagina que você, então, vai estar com o pulmão com um favorecimento de colapso e com uma falha de perfusão por conta da circulação corpórea e ainda com fatores inflamatórios, né? Então, tem que estar bem claro que
isso tudo favorece, primeiramente, uma piora da função pulmonar. Por isso que todo paciente de cirurgia cardíaca, por si só, per se, né, que a gente fala, já tem indicação de fazer fisioterapia respiratória, todo paciente. Às vezes a gente olha para o paciente, acha, ele está bem, ele está liso, mas se a gente avaliar, por isso que eu gosto sempre de frisar isso, como ele era antes, ele teve prejuízo da sua função e por isso a gente tem que valorizar o nosso trabalho, valorizar a função do paciente e entender que todos os pacientes vão precisar dessa abordagem, tá? Fora isso, esse paciente está, então, com algum problema cardíaco. Ainda nós vamos discutir se isso é agudo ou se é crônico, mas os pacientes que já têm algum problema crônico, a gente sabe que eles são muito prejudicados se permanecerem em repouso, tá? Tem vários estudos que mostram isso, esse aí é apenas um deles, que mostrou que a força do quadríceps, né, dos pacientes cardiopatas com doença coronariana é um preditor de mortalidade. Então, quando a gente pensa que o fato do paciente cardiopata ter fraqueza de quadríceps, ele morre mais, a gente pode pensar também o raciocínio contrário. Se eu fortalecer o quadríceps, ele morre menos. Então, de uma certa forma, a fisioterapia pode ajudar a reduzir a mortalidade, tá? E como esses estudos, tem vários outros, esse primeiro citado aí de 2019, o último aqui de 2017, ainda tem muitas pesquisas em relação às alterações das fibras musculares nos pacientes cardiopatas, mas gostaria de ressaltar aqui que são, em sua maioria, os pacientes mais crônicos, tá, de insuficiência cardíaca. Não vou entrar muito nesse aspecto aqui, porque seria uma outra aula, mas já desde o início, a hora que você recebe esse paciente na UTI, é super importante saber, como eu já falei, o histórico dele. Primeira coisa, ele tinha insuficiência cardíaca? Sim ou não? Porque se ele tinha aquela engrenagem que existe entre coração, pulmão e músculo esquelético já era comprometida. Então, mais ainda, esse paciente é uma prioridade do nosso tratamento e uma prioridade para fazer a reabilitação, tá? Porque ele já vai ter, então, acometimento do sistema músculo esquelético e aí, cada vez mais, deve ser priorizada a reabilitação desse paciente. Mas seguindo em frente, aí, em relação ao pré-operatório, dentro da população cirúrgica, né, da cirurgia cardíaca, a gente tem aqueles pacientes, como pode acontecer de repente com um tio, com um avô, com meu pai, com qualquer pessoa que hoje estava trabalhando, teve uma dor torácica, infartou, vou fazer cirurgia. Então, são pacientes rígidos. Tem pacientes que, por exemplo, estavam bem, de repente sentiram também uma dor torácica, um cansaço, descobriram que tem problema de válvula. Então, tem pacientes que eram rígidos e pontualmente vão ser submetidos à cirurgia. Isso é importante ressaltar. Ou tem pacientes que já tinham alguma doença cardíaca, já eram infartados e vão precisar também fazer a cirurgia. De qualquer maneira, a gente já tem algumas pesquisas que mostram que fazer a reabilitação, iniciar a fisioterapia no pré-operatório diminui complicações e diminui tempo de internação, tá? Então aí a gente tem essas publicações que são bem relevantes na literatura de 2015, essa aqui de 2016, se não me engano, 16 ou 17, se eu não me engano, que mostram que o fato de a gente fazer exercícios respiratórios e até treinamento muscular inspiratório previamente à cirurgia diminui as complicações respiratórias e diminui tempo de internação, diminui os custos até para o hospital, tá? Infelizmente, a maioria dos serviços não conta com isso. É uma coisa que sempre nos congressos da SOCES, Congresso Brasileiro de Cardiologia, Congresso de Cirurgia Cardíaca, é uma questão que nas salas a gente sempre levanta de talvez o governo ou o convênio pagar para que esse paciente se interne antes ou passe por esse acompanhamento antes de uma forma mais presencial, mais efetiva, porque isso com certeza reduziria custos, né? Diante disso, tem aí outras publicações, tá? Sempre aí falando do impacto da fisioterapia no pré-operatório e depois no pós-operatório.
em relação, como eu falei também, do treinamento muscular inspiratório. Essa aqui é uma publicação de 2019 que mostrou que 5 dias, se você realizar exercício 5 dias antes da cirurgia, já foi eficiente para diminuir o tempo de internação e as complicações, tá? Então, são coisas que, para quem trabalha com isso, se, por exemplo, o paciente foi para um ambulatório, passou por um cardiologista, marcou a cirurgia de uma forma eletiva, poderia pensar nessa logística de passar num ambulatório também de fisioterapia, nem que seja pelo menos uma consulta para a gente acompanhar esse paciente, talvez dar um dispositivo para ele para fazer treinamento ou alguma orientação antes da cirurgia, tá? Então, é muito importante ter esse esclarecimento. E da cirurgia cardíaca, de todo 100% da cirurgia cardíaca, a gente pode dividir em 3 grupos, eu diria. Primeiro, troca de válvula. Para quem nunca viu, aí tem 2 válvulas, a gente tem embaixo a prótese metálica, né, e a figura de cima é uma prótese biológica, que pode ser suína ou bovina, que então o paciente tinha alguma disfunção de prótese e precisou fazer a troca da válvula. Tá? Essa cirurgia sempre precisa de circulação excorpórea. Coloca-se a prótese, dependendo da prótese, o paciente vai precisar ser anticoagulado ou não e fazer esse acompanhamento do serviço do hospital, tá? Aqui é um vídeo que tinha lá no Cirurgia Cardíaca, no congresso, para quem nunca viu, como que a válvula funciona, tá? Para vocês verem aí a abertura e fechamento da válvula. É uma prótese biológica. É uma prótese biológica, né, que é utilizada em seres humanos. Para quem nunca viu, eu achei interessante, de repente, mostrar. E a maior parte da cirurgia é revascularização do miocárdio, né? Quando você pensa em cirurgia cardíaca, pode colocar aí que 50% a 60% dos pacientes serão de revascularização do miocárdio, porque a DAC, a doença arterial coronariana, ainda tem grande prevalência na nossa sociedade, né? Muito talvez pelos hábitos de vida e pelos fatores de risco que talvez não sejam tão prevenidos, né, como deveriam. Na figura ali em cima tem um esquema resumido, quais são os tipos de enxerto que nós temos, tá? Eu vou passar brevemente aqui para quem não conhece, tenha um pouquinho de contato. Enxerto, nós temos arteriais, pode ser da artéria radial. O cirurgião faz uma incisão aqui no antebraço do doente, ele vai escolher, de acordo com o fluxo, qual braço que ele vai pegar a artéria, faz a abertura e tira um pedaço ali mesmo, tá? O enxerto da artéria radial, tá? Uma outra bem conhecida que todo mundo fala, né? Até a população leiga fala das pontes de safena, é quando se pega, então, a veia safena, que é uma veia muito grande que a gente tem, né, no membro inferior, e aí geralmente faz pequenos cortes ao longo do membro inferior para pegar pequenos pedaços da veia. No campo cirúrgico ela é tratada e invertida, né? Faz os nós cirúrgicos, né, para tirar as colaterais dela, e aí se faz então o meio de fazer a ponte, tá? Então você pega lá da aorta e faz a inserção depois da obstrução, que foi encontrada no exame geralmente de cateterismo, tá? Então aí tem uma visão cirúrgica. E a artéria torácica interna, o mamária interna, né? O cirurgião, então, na hora que ele abrir o externo, né? Ele abriu o externo, ele afasta as estruturas. Lá em cima, assim, se vocês verem a mesa cirúrgica ficar alta, o cirurgião vai lá e vai tentar dissecar a artéria torácica, que geralmente usa a esquerda, porque fica mais próxima anatomicamente. Nesse caso, ele não vai fazer ponte, porque ele não vai cortar, né, o proximal e distal da mamária. Não, ele vai tirar só a parte distal da mamária, deixar o enxerto livre e solto, e aí ele vai inserir, né, vai fazer a anastomose depois da lesão. A mamária é considerada a melhor enxerto, então por isso que geralmente ela é colocada na descendente anterior, que é provavelmente, né, na maioria dos indivíduos, a coronária mais importante que nós temos, tá? Então, nesse caso a gente chama de enxerto livre. Da radial e da safena a gente chama de ponte, né? Sendo que dá preferência aí para a mamária na maioria das vezes. O problema da mamária é complicação torácica, porque na hora de dissecar isso vai ter sangramento, formação de derrame pleural, pode fazer pneumotórax
E se o paciente é diabético, vai ter piora da perfusão aqui do osso, e aí tem um pouco mais de dificuldade de cicatrização. Então, existe sempre uma discussão entre cirurgiões em relação ao uso desse enxerto ou não. Às vezes, se vai ser bilateral ou não, né, para usar até a mamária interna direita, a torácica interna direita, em relação a diabetes e cicatrização do externo, tá? Tem aí outras duas figuras. Para quem nunca viu, veja. Isso aí é o sonho do cirurgião, pegar uma mamária esqueletizada. O aspecto final da cirurgia fica assim. Não sei se vocês estão vendo aí, né? Tem o coração, aqui embaixo tem a aorta, né? Aí tem as canulações, e se você olhar para cá, tem ali um enxerto, aqui assim tem outro enxerto. É mais ou menos essa visualização final da cirurgia. Então, dali da aorta, a gente consegue ver, eu acredito que facilmente, 2 enxertos saindo ali, que seriam, então, 2 pontes, tá? E esse vaso que tá aqui em cima seria a mamária que tá indo lá para baixo. Tudo bem? Para quem não sabe, esse fio azul que tá passado aí é o fio do marca-passo. O cirurgião passa sempre no momento do intraoperatório, porque é muito manuseado o coração, principalmente o nosso sinusal, no átrio direito, onde é colocado a circulação corpórea. Então, existe muita chance de fazer arritmia. Então, como existe muita chance de fazer arritmia, o cirurgião já faz, já implanta o marca-passo, e aí o fiozinho vai sair aqui assim, na linha mediana do tórax, podendo então ser acoplado o marca-passo a qualquer momento, sem ter aquela necessidade de passar o marca-passo. Tudo bem? E aí, como eu disse, a disfunção pulmonar ela é inerente ao procedimento. Todo paciente que fez cirurgia cardíaca vai ter comprometimento pulmonar. Todo paciente, tá? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. O que mais tem? Primeiro, a atelectasia, como eu já falei, derrame pleural, né? Atelectasia, derrame pleural, pneumotórax, é o que mais acontece, tá? Aqui nessa figura, a gente pode ver ali um derrame pleural, a gente pode ver aqui embaixo um pneumotórax, e a gente pode ver aqui na parte inferior uma simulação de um edema agudo ou de síndrome de desconforto. Isso, infelizmente, pode acontecer. Em paciente que já tinha alguma disfunção prévia de ventrículo, ele pode, durante aí o pós-operatório, fazer um edema agudo, cardiogênico, e pelos fatores inflamatórios que são liberados por causa da circulação corpórea, ele pode evoluir com síndrome de desconforto. É uma coisa terrível que ninguém quer, mas isso pode acontecer. Então, de novo, o paciente pode ter uma disfunção pulmonar leve, tá? Caminhando até uma disfunção pulmonar grave, mas todos vão ter, tudo bem? Aqui é um raio-x típico de cirurgia cardíaca. Eu acho que eu não consigo passar o mouse nas imagens. Não consigo passar o mouse nas imagens, mas para quem está olhando, do lado é o mesmo paciente, tá? Do lado esquerdo, a gente observa um aumento da área cardíaca, pode ver que existe um emburramento ali do ângulo costofrênico à esquerda. Então, é um pouco de atelectasia com derrame pleural. A gente sempre fica um pouco na dúvida de cirurgia cardíaca. E que, se você não tratar, é o mesmo paciente um pouco de horas depois. Você pode ver que o raio-x que vocês estão vendo à direita da tela está um pouco pior. Então, às vezes você olha assim, está com atelectasia, o paciente não está desconfortável. Dependendo do caso, ele pode piorar ao longo da internação. Por isso que a gente não deve desvalorizar aí, essas consequências aí da cirurgia, tá? Essa publicação, que já tem algum tempo, ela foi feita lá no INCOR, foi publicada em 2008. O que ela mostra? A hipoxemia pós-revasculação do miocárdio foi só uma análise dos fatores de risco, mas eu gosto de mostrar que vocês veem ali à esquerda. Tem uma escala de número de pacientes, né, 100 pacientes, e a relação PO2-FO2, né? Indivíduos normais, vocês aí que estão assistindo, a gente, na maioria das vezes, nós temos uma relação PO2 e FO2 próximo de 500. Abaixo de 300, a gente já considera uma piora da troca gasosa. E aí, se você olhar esse gráfico, vocês vão ver que a maioria dos pacientes está ali entre 100 e 200.
né? Então, a hipoxemia, a piora da troca gasosa é muito presente na cirurgia cardíaca. E quando a gente olha aqui do lado direito, ele dividiu entre maior que 200, 150, 200 e menor que 150. Então, fica bem claro que a gente tem piora da troca gasosa inerente ao procedimento. Fez cirurgia, vai ter piora, tá? Em relação ao perfil ventilatório desses pacientes também de cirurgia cardíaca, uma publicação também nacional, na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca de 2009, o que foi visto? Olhem em porcentagem também dos pacientes, em claro, o pré-operatório e escuro pós. De cara ali você vê que no pré-operatório a maioria era normal, o branco, e tinha então um pouco que... do branco, né? Do branco ali tinha o normal, um pouquinho obstrutivo, quase nada restritivo e um pouco inespecífico, né? Do pré-operatório. Quando a gente olha o pós-operatório, se tinha muitas pessoas normais, pode ver que quase mais nenhuma ficou normal. Tem o obstrutivo, muda pouco, mas isso que eu queria chamar a atenção, a maioria dos pacientes se tornam restritivos, né? Então, aquele paciente ele faz baixos volumes correntes, rigidez torácica, e isso favorece novamente o colapso. Tá? E esse prejuízo, né, essa restrição, ele não é leve. Então, a gente vê de novo em branco pré-operatório e em escuro pós-operatório. De novo, pré-operatório tinha bastante pacientes sem nenhum prejuízo, né, do perfil ventilatório. Quando a gente olha, então, o escuro, a gente vê que aparece bastante leve, moderado e também do grave, tá? Então, segunda informação que eu trago para vocês, os pacientes são hipoxêmicos e restritivos e uma classificação grave, tá? Em relação à força, esse estudo também mensurou a API e a APE, comparado também o pré-operatório com o pós-operatório, a gente pode ver que tanto a força inspiratória quanto a força expiratória pioraram depois da cirurgia. Tudo bem? Isso tudo a gente tem que batalhar aí para a gente conseguir fisioterapia para esses pacientes. Quanto a isso, o que a gente pode fazer? Eu vou passar aqui alguns estudos que já trazem uma abordagem já no intraoperatório, tá? Então, tem muitos estudos que já observaram o uso do recrutamento alveolar como recurso no intraoperatório para abrir áreas colapsadas. Não vou entrar muito nesse mérito, senão a gente não termina nunca isso, mas tem várias estratégias de deixar PIP durante a cirurgia, de recrutar, enfim, o recrutamento alveolar não é uma técnica só para cima do desconforto, que é onde a gente mais escuta, mas tem muitos relatos em cirurgia cardíaca, tá? Então, essa aqui fica para vocês, é uma publicação, recrutamento alveolar no paciente de cirurgia cardíaca, que foi de 2011, tá? Tem essa publicação aqui, que eu participei desse grupo, que a gente viu uma estratégia de Open Lung e Open, né? Que seria um recrutamento alveolar e manutenção de PIP no pós-operatório, em relação à troca gasosa e à espirometria. Os pacientes se beneficiaram dessa estratégia de fazer recrutamento alveolar lá no centro cirúrgico. As medidas de oxigenação e tanto de espirometria se pareceram melhores no pós-operatório comparado com o grupo controle. Quer dizer que isso é uma coisa que não é tão fácil de fazer, porque realmente para abordagem cirúrgica não é todo cirurgião que vai ter uma boa condição, né, de acesso cirúrgico com o pulmão insuflado. Não vou me ater a isso, né, porque eu não sou cirurgiã, mas só para saber que nem sempre todas as equipes cirúrgicas aceitam trabalhar dessa forma. Aqui também foi uma publicação minha que eu utilizei PIP no pós-operatório imediato, então o paciente chegava, a gente randomizou os grupos e a gente tinha uma PIP de 10 na admissão desses pacientes, né? E aí a gente foi ver a avaliação hemodinâmica, se isso trouxe prejuízo para os pacientes. Deve melhora da oxigenação e esse prejuízo hemodinâmico não foi relevante e pareceu ser decorrente de hipovolemia. Nesse estudo aí a gente não mensurou a volemia dos doentes e por isso que os pacientes que tiveram uma SVO2 um pouco mais baixa, eu vou falar um pouco mais adiante da aula, pareceu que foi mais por conta da hipovolemia, então não necessariamente o valor da PIP,
tá? Na verdade, seria uma hipovolemia. Uma outra publicação recente que ganhou um paper aí no JAMA, que é uma revista excelente, de um colega, chamo esse colega porque é fisioterapeuta, primeiro autor, o Alcino, também feita lá no INCOR, com um grupo de pessoas excelentes, conheço vários deles. Para quem conhece o protocolo ART, que foi um protocolo de recrutamento alveolar, eles fizeram então um protocolo semelhante ao protocolo ART, só que eles categorizaram os doentes. Eles pegaram dois tipos de recrutamento. Eles pegaram o recrutamento com PIP de 15 e pressão controlada de... PIP de 30, desculpa, e pressão controlada de 15. Então, seria uma pressão de 45 versus um outro grupo de pacientes que eles acharam que era menos grave, no CPAP de 20, tá? É um estudo bem complexo, também não vou me ater muito aqui, mas queria dizer que teve sucesso. Então, eles categorizaram os doentes, os menos graves, eles fizeram o recrutamento do CPAP de 20 centímetros, os mais graves, PIP de 30, com pressão controlada de 15, e é o que está aí, tá? Dessa grade aí você vai ver a severidade das complicações pulmonares, a gente vê o tempo de alta hospitalar, o tempo de alta da UTI, e pode ver que a curva maior, né, então que teve maior chance da Kaplan-Meier, né, dessa curva de alta, é quem teve o recrutamento intensivo, tá? Então, lá eles tiveram esse resultado que o recrutamento foi efetivo em diminuir o tempo de estada na UTI e no hospital, tá? Esse é uma outra publicação, também feita junto com o pessoal lá do HC, que foi feito recrutamento alveolar feito com uma máscara de não invasiva, tá? Então, a não invasiva foi feita, então o paciente tinha sido estubado, eles fizeram recrutamento alveolar pós-operatório de cirurgia cardíaca também, com PIP de 15, né, por 2 minutos, depois com 20, mais 2 minutos, e teve benefício tanto na oxigenação e quanto no tempo de estadia na UTI, tá? Então, novamente, são estratégias que a gente pode usar de forma precoce, né? Precoce quer dizer, não precisa esperar o paciente fazer desconforto respiratório, insuficiência respiratória. Na minha UTI, lá do Dante, a gente fazia isso de rotina, o paciente chegava, e a gente já dava essa recrutadinha aí e otimizava o tempo de ventilação mecânica do pós-operatório, tá? Então, seguindo aí a aula, o que a gente faz, então, do paciente que chegou para a gente cirurgicamente? Ele já chegou, né? Ele já chegou, fez a cirurgia, tem essas questões da ventilação mecânica que eu comentei, que podem ter sido iniciadas no centro cirúrgico, mas em relação ao que eu iniciei a aula, que é o objetivo maior da aula, que seria a reabilitação, de novo, eu quero tirar meu paciente mais próximo do que ele tinha quando ele chegou. Então, quero fazer com que ele caminhe, quero fazer com que ele faça exercícios aeróbios, membros superiores, posso fazer exercícios exaustivos de membros inferiores, posso fazer exercícios existidos. Em relação à reabilitação, o que eu faço, né? Primeiro, não tem como a gente separar, o ideal seria diminuir o tempo de ventilação mecânica, por isso que eu já adiantei essas estratégias que teoricamente diminuem o tempo. Primeira coisa, diminuir o tempo da ventilação mecânica. De uma forma geral, o que eu diria? O paciente está entubado porque ele fez a cirurgia, né? Então, ele acordou, despertou, está estável hemodinamicamente, acordou, despertou, passa para pressão suporte, é interrupção da ventilação mecânica. A gente nem pode chamar de desmame, é uma interrupção da ventilação mecânica. O paciente tem assistência controlada, passa para pressão suporte, parâmetros mínimos, está desperto, né, acordando, respondendo a comandos, coleta uma gaso, sem distúrbio eletrolítico, tá ok, a gente estuba, tá? Então, da minha experiência lá do Dante, a gente fazia o serviço fazia 7, 8 cirurgias por dia, quase todos os pacientes estubavam na madrugada. Então, a meta, se alguém quer ter uma ideia, uma meta é que entre 6 a 10 horas de pós-operatório esses pacientes estejam estubados, tá? Essa é uma figura da publicação que tem na RBTI em relação à fisioterapia respiratória. A cirurgia cardíaca não é exceção quanto a isso. Como eu falei, esse paciente vai ter essa complicação respiratória, então a gente precisa fazer terapia de expansão pulmonar. Quer ele esteja em respiração espontânea, por meio de posicionamento adequado no leito ou por meio da ventilação mecânica, tá?
Em respiração espontânea tem exercícios respiratórios, espirometria de incentivo, RPPI, EPAP, CPAP, BIPAP. E se tiver ventilação mecânica invasiva, as estratégias que eu já falei, tá? Então, não são exceção. O que eu quero dizer, o que você conhece, que você gosta de usar, você pode usar no paciente de cirurgia cardíaca, para abrir o pulmão dele, tá? Que é a principal complicação dele. Quanto a isso, tem também inúmeras publicações no uso da ventilação mecânica não invasiva no pós-operatório. Então, assim, tem muitos serviços que o paciente é estubado e já faz ventilação mecânica não invasiva naquele doente. Eu não vou dizer se isso é bom ou se é ruim, acho que depende um pouco do serviço. Eu, particularmente, gosto de avaliar o doente e ver se ele é aquele doente que precisa estubar imediatamente e pôr na não invasiva. Isso é um aspecto meu. Não sou contra serviços que já fazem isso de protocolo, tá? É que tem pacientes que estão melhores e que eu gosto de optar por fazer exercícios respiratórios para que ele tenha uma melhor propriocepção do movimento torácico. Mas que, sem dúvida, nos primeiros atendimentos é muito melhor fazer não invasiva, sem dúvida é muito melhor, tá? É porque tem serviço que fica fazendo assim 1 hora de não invasiva a cada 6 horas durante os 2 primeiros dias, né? Não tenho nem crítica, mas também não apoio muito isso. Mas que a ventilação não invasiva, ela beneficia, o paciente cirúrgico beneficia. Então, uma unidade de cirurgia cardíaca usa muito não invasiva. Se você não está usando, reflita, tá? Porque o paciente se beneficia muito por conta de todas as complicações que a gente já falou, tá? Tem inúmeras complicações que eu já mostrei, aqui tem mais algumas outras, tá? Todas mostrando os benefícios do uso da ventilação mecânica não invasiva no pós-operatório, tudo bem? Tem aqui uma imagem lá do serviço que eu também trabalhava, a gente sempre colocava na não invasiva, na grande maioria das vezes. Essa paciente à direita, por exemplo, ela tinha obesidade, ela era diabética, precisou ficar com essa faixa torácica, então, quer dizer, difícil a gente expandir. Era o tipo da paciente que a gente usava o máximo possível da não invasiva. Esse paciente à esquerda, ele já tinha insuficiência cardíaca prévia, então também a gente usava o máximo possível da ventilação mecânica não invasiva, tá? Opa. Aqui é um CPAP, para quem não conhece. Não tem conflito de interesse nenhum, tá? Mas é que isso daí é uma marca, né? Um tipo de CPAP comercial. Particularmente eu gosto muito dele porque ele é bem simples, é só esse sistema que vocês estão vendo, essa extensão verde, você rosqueia no fluxômetro e essa peça, por um princípio de Bernoulli, ela acelera o fluxo. Então, aparentemente, para quem não conhece, não sabe, mas isso é um CPAP, ele gera uma pressão positiva. Eu acho bem interessante porque você não precisa de equipamentos, aí você carrega no bolso, eu adorava, principalmente na enfermaria, você já está com o CPAP bem à mão, não precisa de luz, não precisa de eletricidade, não precisa carregar nada. Você rosqueia isso aí, coloca em qualquer máscara, você já está gerando uma pressão positiva para o paciente. Tudo bem? Então, vamos usar a ventilação mecânica não invasiva. Em relação à musculatura respiratória, também a gente tem inúmeros artigos, eu estou tentando trazer alguns aí para quem quisesse também ter uma referência bibliográfica. Nós temos esse estudo que ele mostrou também em relação aos pacientes que fizeram reabilitação e o grupo controle, os valores espirométricos aí à esquerda acima, né? Os pacientes que fizeram reabilitação, vocês podem ver na bola preta, eles tiveram menor perda dos valores espirométricos e, portanto, melhor recuperação. E também menor perda e melhor recuperação da força muscular respiratória, né, que é PI e PE. E aí esse estudo, quando ele correlacionou a força da PI com o VO2 pico, ele viu que existe uma correlação positiva. Isso quer dizer o quê? O paciente que tinha a maior força da musculatura respiratória também apresentou um maior VO2 pico da musculatura esquelética. Então, o que a gente observa? Treinando a musculatura respiratória, eu também estou treinando a musculatura esquelética e vice-versa, tá? Então, a gente sabe que nossas estruturas se conversam, como eu falei no início da aula, né, da catraca. O fato de você treinar um grupo muscular, provavelmente você está favorecendo o outro. Esse paciente, então, vai se beneficiar consumindo mais oxigênio, melhorando o metabolismo, tá?
Vou trazer aqui uma coisa que ultimamente tem sido muito discutida, não vou entrar no mérito da discussão, só vou dar uma apimentada, que é o espirômetro de incentivo, né? Essa publicação aí foi do professor Pedro Del Lago, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele pegou o espirômetro de incentivo e o Voldine e adaptou uma válvula de PIP, né? E aí ele viu que o espirômetro de incentivo com PIP reduziu complicação pulmonar, melhorou a função respiratória. Desculpa, gente, eu tenho uns gatos aqui, parece que é fantasma, mas não é, são meus gatos. Vocês ouviram o barulho aí. Então, espirômetro de incentivo com PIP reduziu complicação respiratória, melhorou a função pulmonar e aumentou a distância percorrida. Então, quer dizer, melhorou a funcionalidade, que no final é aquilo que eu falei no início da aula, é o que eu quero em pós-operatório de cirurgia cardíaca, tá? Aí tem o desenho do estudo, como é que ele randomizou os doentes. Ele acompanhou desde o início da cirurgia e até 30 dias depois da cirurgia, tá? Eu fiz uma coisa, eu adaptei lá um Voldine com aquilo que ele sugeriu no estudo. Sinceramente, usei muito, achei bem interessante. Então, a gente pega o Voldine, coloca uma válvula unidirecional e uma válvula de PIP. Hoje em dia eu vejo que as pessoas usam muito pouco isso, eu usei muito, sou velha já. E aí colocava lá o bucal, tá? Tenho aí a foto do paciente fazendo uso disso. Então, o que é? O Voldine, ele é um espirômetro a volume, né? Diferente do Respiron, que é fluxo. O Respiron, você faz assim e as bolinhas sobem, né? Só fluxo. Agora, o Voldine, não. Você precisa realmente expandir os pulmões, que é uma coisa que o paciente do pós-operatório de cirurgia cardíaca precisa, porque ele tem, como eu mostrei, restrição, ele fica com um perfil restritivo, fazendo baixos volumes correntes. E como eu falei, ele também tem atelectasia, colapso pulmonar. E aí, então, eles tiveram essa ideia, que na hora que o paciente expira, saia o ar pela válvula de PIP, mantendo o pulmão um pouco mais aberto, né? Interessante que eles deram esse dispositivo para os pacientes e os pacientes retornaram depois de 30 dias. Então, como eu falei, não vou entrar muito no mérito disso, mas nesse estudo teve benefício. Eu acho que no nosso Brasil, que a gente tem muita gente sem acesso à assistência à saúde, sem acesso a ambulatório, sem acesso a muita coisa, talvez o paciente poder levar isso seria interessante, tá? Então, como eu mostrei, o paciente melhorou tanto o VO2, quanto força, quanto os valores espirométricos, tá? Essa outra publicação aqui, ela mostra resumido o que eu sugeriria. Então, quem está aí assistindo a aula fala, o que eu faço com cirurgia cardíaca? Eu gosto muito dessa publicação, que está bem resumido o que se fazia, o que eu acho melhor de se fazer. Vou abrir aqui um minutinho, Giovanni, se estiver falando muito, você, por favor, me fale, tá? Aparece aí na câmera. Como eu falei, né, no início, a gente fazia muito exercício muito protocolado, 10 repetições de membro superior, 10 repetições de membro inferior. O paciente não observa que ele melhora, sabe? Não muda, sabe? Até pra gente era chato. Então, nessa publicação, se vocês olharem à esquerda, tem lá, pré-operatório, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. É uma publicação brasileira também essa, tá? E aí vocês vão ver que é EPAP, né, pressão positiva, e aí exercícios respiratórios, marcha estacionária, caminhar, marcha estacionária, estava assim, né? Do lado direito é o que ele sugere, e é o que a gente lá no Dante usou como base para protocolo. Nos primeiros dias que o paciente está na UTI, geralmente, para quem não sabe, o paciente ele vai de alta no segundo dia, tá? Então, hoje é o POI, cirurgia cardíaca, geralmente é o dia que ele é estubado. No primeiro PO, ele ainda está com dreno, está com uma monitorização hemodinâmica, monitorização dos drenos, hidroeletrolítica. Geralmente, no segundo dia, tira os drenos. Alguns serviços já tiram o dreno no primeiro dia. E no segundo dia, então, ele vai de alta para a enfermaria, tá? Então, no primeiro, segundo dia, esse paciente ainda está na UTI. É um pouco mais difícil mobilizar. No segundo dia, para o terceiro, já está na enfermaria. Então, um estudo que até eu fiz lá também, de comparar o tratamento percutâneo, que é da hemodinâmica, com o cirúrgico. Esse paciente tratou o problema dele, ele reperfundiu, ele revascularizou aquela lesão, ele está tratado. Ele está debilitado pela cirurgia. Mas a gente tem que otimizar o tratamento dele, como eu falei, para que ele saia de lá tão bem quanto ele entrou.
Não quero que vocês esqueçam que a maioria dos pacientes de cirurgia cardíaca, eles entram andando com a malinha na mão, tá lá bonitinho assim, ó, ansioso, esperando a cirurgia. E assim que, na minha opinião, ele tem que sair, andando bonitinho, tranquilo, né? Ou pelo fato de ter incisão na perna, que é chato, incisão no braço, que é chato, fratura no externo, claro, é chato, mas ele tem que sair andando, assim, independente, tá? Então, se vocês olharem à direita, tem aí pré-operatório, as orientações. A gente sabe, como eu falei, que a fisioterapia no pré-operatório diminui o tempo de internação. No primeiro PO, são os exercícios no leito. Não dá muito para fugir disso, porque, né, como eu falei, o paciente está na UTI ainda, muitas vezes ele está com dreno. No segundo PO, pode ver que ele já faz marcha estacionária, já está de pé e depois anda. Tá? Se você não sabe o que faz com o seu paciente, ande com ele. Aí tem a terceiro pós-operatório de 100 a 200 metros, 4 pós-operatório de 200 a 300, quinto pós-operatório escada, a gente sempre tenta subir e descer a escada com o paciente, e no sexto pós-operatório, que geralmente é o dia que o paciente já vai de alta, 500 a 600 metros e sobe e desce a escada, tá? Essa seria a melhor sugestão. Tá aqui descrito o protocolo com uma colega minha, Jéssica, lá da Unesp de Marília. Eu tenho muito prazer aí no mundo que eu ando, como o Giovanni, de conhecer pessoas maravilhosas. A Jéssica também é uma fisioterapeuta excelente, trabalha com cirurgia cardíaca, a gente costuma conversar muito. Estou trazendo aqui para ela a descrição do protocolo que ela usa lá no serviço da Santa Casa de Lá, que é grosseiramente isso. Então, no primeiro PO, o paciente foi estubado, o que a gente vai pensar? Em expandir os pulmões, né? Fazer ventilação mecânica não invasiva, RPPI, EPAP, BIPAP, o que você quiser, decúbito elevado, prestar atenção com o valor de PIP, volume corrente, FO2, estimular a higiene brônquica para que esse paciente tussa. Se ele não tossir, tem que aspirar, lembrar que esse pulmão tem lá derrame pleural, tem atelectasia. Se deixar acumular secreção, favorece muito pneumonia. Então, a gente lembrar que esse pulmão está sempre inflamado, tá? Então, a gente evita ao máximo isso. E fazer exercícios ativos de membros superiores e membros inferiores. Primeiro PO. Tem ali os METs. No segundo PO, repete isso e, como já falei anteriormente, se possível, já deixa o paciente na posição de ortostatismo. Esse paciente vai para a enfermaria muitas vezes. Você desce a beira-leito. Se possível, já faz cicloergômetro. Às vezes, para o paciente é mais fácil ele fazer cicloergômetro do que andar. Tá? Isso depende da unidade que você está, do número de profissionais que você tem, do ambiente que você está. Às vezes você andar com o paciente é um pouco mais difícil do que você fazer esse ergômetro. Mas é interessante que você faça algum tipo de atividade já de aumento, de incremento da frequência cardíaca. Tudo bem? Aqui tem os vídeos que a Jéssica me passou. Então, aí o paciente está no leito, na poltrona, fazendo exercício, como vocês podem ver, junto à ventilação mecânica não invasiva. Vou passando aqui, tá? Com cicloergômetro. E aqui sempre levanta. Isso. Tá? Esse paciente aí está no segundo PO. Pode ver incisão na perna, né? Então, provavelmente foi uma revascularização do miocárdio. Aqui um paciente fazendo exercício também já resistido. Uso da ventilação mecânica não invasiva. Aqui também com aquele CPAP que eu mostrei para vocês. Aqui ele já gasta um pouco mais de energia, porque está sem encosto, né, da poltrona. Tá? Aqui um paciente que está deambulando na não invasiva. A gente sempre procura andar com uma cadeira de rodas atrás. Para dar um pouquinho mais de segurança com o paciente. Tá? E aí esse paciente foi para a enfermaria. A gente continua fazendo a pressão positiva conforme a necessidade, e isso que eu queria deixar de informação para vocês. Ande com o paciente, tá? Procura lá, 500 metros. Tá? Muitos serviços fazem o teste de caminhada antes da alta desse paciente.
Na enfermaria, lá no Antipasanés, que é o serviço que eu falei que eu mais conheço, a gente faz grupos. Então, quando o paciente sai de alta, a gente já avisa, olha, por exemplo, 10 horas da manhã vai ter o grupo. Então, é bom que os pacientes se conversam, se conhecem, eles dividem as dores, as conversas, e a gente já quebra um pouco esse protocolo de só caminhada com coisas bem simples, marcas no chão para eles andarem, bastões, uma bola, qualquer coisa, gente, que eles gastem energia. Tá? Na verdade, não tem custo, a gente faz isso aí na área. Se você observar na área do elevador ali, não tem nenhum local muito específico para isso. Acho que o que vale é a criatividade. A gente afere pressão arterial e frequência cardíaca de todos os pacientes no início e no final, tá? Então, tem um videozinho para vocês observarem aí que a gente faz. Opa! Mas acho que deu para ver, né? E aí também tem uma outra figura, exercícios que a gente fazia em grupo. Como eu mostrei, a gente sempre aferindo pressão arterial e frequência cardíaca. E no final, né, nos últimos dias, a gente sempre sobe e desce escada, tá? Tô dando sequência por quê? E aquele paciente, isso tudo é paciente liso, paciente que não complicou, tá? Paciente que não complicou, paciente liso. Agora, o paciente que complica, por que ele complica? Muitas vezes ele infecta, faz sepse. Muitas vezes ele faz um AVC e muitas vezes ele evolui com insuficiência cardíaca, né? Então, esse paciente vai complicar, né? Dessa complicação, o que vai acontecer? Isso aí é uma foto de um paciente que é de pós-operatório de cirurgia cardíaca. De cara, a gente já vê que ele está com balão intraórtico, está com um monte de bomba vasoativa. Do lado direito, para quem não conhece, é o óxido nítrico. E aqui é o canto, o lado esquerdo, ele está com monitorização hemodinâmica do Swan-Ganz. Então, esse paciente ele vai ter uma disfunção endotelial. Ele vai ter esse descondicionamento por imobilidade. Essa má perfusão, esse estado de choque cardiogênico vai levar a uma hipoxemia dos tecidos. E se ele já tem uma predisposição de inflamação, e se junto a isso tiver uma infecção, isso pode ficar num ciclo vicioso, inflamação, infecção, inflamação, infecção. E então a gente vai estar diante de um quadro de choque misto, choque cardiogênico e choque distributivo, tá? Isso com certeza vai piorar se o paciente já tiver, ou vai desenvolver a fraqueza muscular, ou miopatia. Muitas vezes o paciente, para tratar isso, usa o balão intraórtico, uma assistência ventricular, né? É um balão que fica dentro da aorta de contrapulsação. Vou ter um vídeo aí dele, para quem nunca viu. É desse tamanho aí. Ele insufla toda vez que o coração dilata, né? Quando o coração relaxa, vai para a fase diastólica, ele desinsufla e insufla, né? Então, vocês verem aí. Essa ponta aí, olha, na verdade fica para cima, essa ponta que tem aqui embaixo fica para cima, e aí no raio-x a gente consegue ver se o balão tá bem posicionado. Então, ele ajuda com que as coronárias sejam melhores perfundidas, e quando o coração vai ejetar, na fase sistólica ele desinsufla, então facilita a pós-carga do ventrículo esquerdo, tá? Tem outro dispositivo que é o Impella, que é de assistência ventricular também. Ele, na verdade, é como se tivesse um aspirador lá no ventrículo esquerdo que ejeta sangue na aorta. Então, ele melhora também a ejeção ventricular, aumentando o débito cardíaco. Aí tem um outro paciente também que está com óxido nítrico aí à direita, então é disfunção ventricular direita, que é uma disfunção muito grave. O óxido nítrico, para quem não sabe, ele é um excelente vasodilatador pulmonar, ele só fica de 6 a 10 segundos na corrente sanguínea. De concentração na literatura, a gente tem de 5 a 80 partes por milhão, também não vou me ater a isso. Ele é tóxico, a gente tem que sempre monitorizar a metahemoglobina na gasometria, mas ele melhora muito a pós-carga do ventrículo direito, é uma excelente droga nos pacientes que estão evoluindo com disfunção ventricular direita, tá? Aqui uma publicação que mostrou isso, o fato de você tirar e colocar o óxido nítrico é imediato, então tomar muito cuidado que o óxido nítrico ele é considerado uma droga vasoativa, ele precisa ser desmamado, nunca interrompido, tomar muito cuidado com isso, tá? É o que mostra aí, a hora que tirou o óxido nítrico, na hora fez insuficiência tricúspide, a hora que voltou, na hora melhora. No eco a gente vê exatamente isso que está na figura. Na hora o ventrículo direito dilata, até bonito de ver. Voltou na hora, ele volta a bater, tá? E se caso o paciente evolui pior ainda do que isso, a gente tem o uso da circulação extracorpórea.
que, para quem não sabe, é uma forma de você tirar o sangue do paciente e colocar numa bomba, tanto respiratória quanto cardíaca. Então, você melhora tanto a troca gasosa quanto a perfusão, tá? Tem aí a figura dos pacientes em ECMO. Aí, nesse caso, é um paciente em SEC, ele não foi colocado em ECMO, ele está em SEC, então essa máquina é da SEC, tá? Essa extensão grande que está no tórax do paciente já é da SEC, não é nem da ECMO, tá? Aqui é o paciente em ECMO, que depois foi estubado. Aqui uma foto mais próxima, para quem não conhece, o filtro e o sistema como que vem. Tudo bem? Então, o que acontece? Com esses dispositivos, na verdade, a gente aumenta a sobrevida do paciente na terapia intensiva. Só que aí a gente prona, a gente coloca em ECMO, a gente coloca óxido nítrico. É muito legal a gente ver tudo isso. Só que muitas vezes o paciente evolui assim. Ele evolui com uma fraqueza muscular muito grande, uma série de disfunções orgânicas que não devolvem ele uma vida igual ou melhor do que ele estava antes, que não é o nosso propósito, né? Então, a gente sabe que tudo aquilo que eu comentei que acontece do paciente crítico leva à fraqueza muscular, e isso vai aumentar o tempo de ventilação mecânica, aumenta o tempo de internação na UTI, diminui a capacidade funcional e diminui a qualidade de vida, que é o que nós não queremos para o nosso paciente. Uma série de artigos mostra isso, também não vou me ater aqui agora, mas tem já estudos que mostram as alterações biomoleculares, né, dessa fraqueza adquirida dentro da UTI, principalmente induzida por estados de choque séptico, tá? Tem aqui a nossa mitocôndria, o que acontece dentro dela, várias reações, né, que são uma sequência de alterações na produção de energia que faz com que o nosso músculo, então, seja prejudicado. E isso vai fazer com que o paciente fique mais tempo na ventilação mecânica. A gente não pode esquecer que o que faz a gente ventilar é músculo. Muitas vezes, na hora que a gente vai atender o paciente, fica fisioterapia respiratória, ventilação mecânica, é PIP, é FO2, é aspiração, é catarro. Agora eu vou para a motora, braço, perna. Não esqueçam que dentro da fisioterapia respiratória tem um músculo lá. Então, toda vez que você vê o quadríceps do seu paciente fraco, você vê o tibial do seu paciente fraco, você vê que ele está fraco, põe na sua cabeça que o diafragma dele também está fraco. O que você pensar em fazer, eu vou fazer exercício com o braço, pense em fazer exercício com o diafragma, tá? Ele também vai estar fraco, tá? Aqui é uma publicação, uma revisão muito interessante, que é uma forma de você otimizar o treino muscular respiratório de pacientes na UTI. Ele também tem bem descrito o que acontece com o diafragma para ele evoluir com essa fraqueza, tá? E aí a gente sabe que o desuso, a presença da ventilação mecânica, o estresse oxidativo e principalmente o uso de algumas medicações levam a isso, tá? A gente tem essa publicação aí clássica de 2008 no New England, que pegou pacientes com morte encefálica, então eles não tinham contração muscular, e a gente viu que com 18 horas de ventilação mecânica já foi possível diminuir o tamanho da fibra diafragmática, tanto a fibra do tipo 1 quanto a fibra do tipo 2, que ele observou também nesse mosaico, né, que a gente vê esse mosaico, quer dizer, fibra do tipo 1 e fibra do tipo 2, né? Então, do lado esquerdo a gente tem os pacientes que estavam só 18 horas de ventilação mecânica controlada, a gente vê que ele já diminuiu o tamanho da fibra e já perdeu o mosaico, diminuindo o tipo de fibra 1 e aumentando o tipo de fibra 2, tá? Quais são as consequências disso? Esse estudo aqui de 2009, ele separou os pacientes que tiveram sucesso dos pacientes que tiveram fracasso do desmame. E aí a gente observa que quem teve fracasso do desmame teve uma PI menor, né? Então é uma coisa que a gente não pode esquecer que, de novo, a fisioterapia, fortalecimento da musculatura pode favorecer menor tempo de ventilação mecânica, tá? Então, a mobilização precoce, né, em pacientes de ventilação mecânica de UTI, não estou nem falando de cirurgia cardíaca, vai melhorar tudo isso. Diminui delírio, tempo de ventilação mecânica, tempo de internação na UTI, no hospital, melhora a força, melhora a distância percorrida. Então, esse paciente cardiopata ele já tem tudo para ser fraco. Se ele complicar, ele vai ser pior do que os outros. Então, é aquele paciente que a gente não pode deixar de atender, tá? E ser mais agressivo ainda na reabilitação. Aqui é uma outra publicação também do New England, para quem também quiser, de fraqueza adquirida na UTI.
Ele tem aí como que a gente pode acessar a isso. Eu gosto porque ele usa o MRC. MRC é aquela escala de 0 a 5 que qualquer fisioterapeuta pode fazer, beira-leito. E aí ele categoriza entre fraqueza e valores normais. Então, a gente pode, até no nosso serviço, colocar um protocolo de reabilitação para MRC baixo, de uma forma que a gente seja com metas, né, mais atuantes no ganho de força desses pacientes. Tem essa figura que eu acho bonita, né, que mostra aí a disfunção mitocondrial, o que vai acontecer lá no nosso músculo, no nervo, na placa motora, isquemia das estruturas do músculo, e por isso que eles evoluem com disfunção, tá? Essa publicação aqui já é de cirurgia cardíaca e mostra tudo isso que eu falei, né? Eles pegaram os pacientes que fizeram cirurgia cardíaca e separaram quem eram ativos e quem eram mais sedentários. Então, pode ver que está lá, sedentários e ativos e os níveis, né? Ele colocou alguns exemplos do que eles consideraram de ativos e o que eles consideraram de sedentários. Quando eles foram observar como que eles evoluíram na cirurgia cardíaca, eles observaram que os mais idosos e principalmente os mais inativos, né, os mais sedentários, tiveram inúmeras complicações. Então, por isso que a gente tem que falar isso para a sociedade. Se manter ativo é reduzir complicação. Então, aquele paciente que já era ativo antes da cirurgia, ele vai ter menos complicações cirúrgicas durante a internação, tá? Essa outra publicação, ela mostra a perda de força no pós-operatório de cirurgia cardíaca e qual foi o impacto de fazer a reabilitação. Né? A gente olhar aí, em verde é o pré-operatório, em vermelho o pós-operatório, em azul 7 semanas de reabilitação, em cinza 12 semanas de reabilitação. E aí é porcentagem da massa muscular. Então, depois ele separou, né, no total, em peras, membros superiores, mas vocês vão poder observar que existe um decréscimo, né, principalmente no começo ali, olha, do tamanho, na verdade, né, das fibras musculares. Então, de novo, a gente tem alteração pulmonar, mas a gente também tem uma alteração esquelética. E a reabilitação foi eficiente para recuperar isso. E aí a gente está falando aqui da fase 1, mas ela deve se estender para a fase 2, porque foi necessário 12 semanas para que ela se tornasse normal, tá? O que a gente monitoriza nesse paciente que a gente complicou? Esse paciente complicou, fez disfunção ventricular esquerda, fez disfunção ventricular direita, aquele paciente complicado. Na verdade, isso que eu vou falar agora, ele se atribui a paciente crítico, tá? Não só cirúrgico cardíaco. Eu diria que ele vai se atribuir também a paciente crítico no geral. Primeiro, colocar na cabeça que fisioterapia é gastar energia. Raramente você vai chegar a beira-leito e o paciente não vai gastar mais energia. Você vai aspirar, ele vai tossir, você vai baixar a pressão de suporte, ele vai contrair mais músculo, você vai fazer exercício, ele vai fazer mais contração. Então, ele vai precisar de mais energia, tá? Mesma coisa, alguém agora lá e aumentar o seu convênio, a sua luz em 20%, 30%. Será que você vai conseguir pagar? É isso que você tem que pensar. Então, oferta de O2 daquele paciente está ok? Então, primeiro, a função respiratória. O ideal seria que a gente tivesse acesso à espirometria, ventilometria, manovacuometria e o conteúdo de O2. Espirometria eu acho difícil, ventilometria um pouco mais fácil, o próprio ventilador mecânico faz isso. PI-PE hoje eu acho uma coisa fácil, é relativamente barata, e conteúdo de O2, qualquer gasometria a gente consegue. Então, em terapia intensiva, eu acho que a gente consegue ter isso. Débito cardíaco, né? Porque não adianta o pulmão tá bom, e principalmente nos nossos pacientes que são cardiopatas, é que o oxigênio não seja transportado. Então, a gente precisa ter ideia de como está esse débito cardíaco. A gente tem frequência cardíaca e pressão arterial, dão uma noção, tá? Mas eles não são tudo. O ideal seria que a gente tivesse exames de perfusão tecidual, que no caso precisaria de uma gasometria venosa da SVO2 para ver como é que tá isso. E fora isso, glicemia, estado nutricional, conversar sempre com o nutricionista, eu acho bem interessante para saber se tudo aquilo de nutrição que está sendo ofertado está sendo realmente absorvido e metabolizado, tá? Consumo de oxigênio é isso que eu falei, função muscular respiratória, se o paciente está produzindo lactato e SVO2, tá? Lembrar que os pacientes cardiopatas, eles têm uma dificuldade de desmame ventilatório por conta da própria falência cardíaca,
Tá? Então, toda vez que a gente desmama o paciente, ele faz congestão e ele vai precisar de um maior trabalho ventilatório para manter a troca gasosa. Tá? Então, sempre que esse paciente for desmamado, a gente tem que observar isso. Se ele não vai fazer hipoxemia, e com essa hipoxemia vai piorar mais ainda o perfil cardíaco e mais ainda vai piorar esse trabalho respiratório. Então, sempre pensar se a falha do desmame não é cardíaca. Tudo bem? Vanessa? Oi? Desculpa, a gente já tem 1 hora. Você acha que... Não, já estou no final já. Beleza, Já. Desculpa. Imagina, de jeito nenhum. Aqui, como eu já comentei, a avaliação da musculatura inspiratória, eu acho que isso não é novidade para ninguém. Tem aí forma a gente medir, fazer a ventilometria, PI do paciente. Aqui à direita é um vídeo mostrando a PI medida pelo ventilador mecânico. Tá? Tem muitos ventiladores mecânicos que você aperta, ele mede. Aqui do lado esquerdo é um ventilador semelhante a esse do lado direito, que é o Aveia, né? Que aí você aperta, ele também mede, tá? Então, só deixar essa ideia aí para quem está assistindo, tentar medir a PI com maior frequência. Uma coisa que está sendo muito utilizada hoje é o ultrassom beira-leito, né? Pelo ultrassom a gente consegue ver a força diafragmática. Ela não é uma medida volitiva, então é um pouco mais confiável. Para quem tem a possibilidade de ter, tomografia por impedância elétrica é excelente. A gente vê em tempo real colapso, hiperinsuflação e atelectasia das áreas pulmonares. Para quem pode ter, excelente. Medida do débito cardíaco, excelente também. Aí eu atendendo uma paciente que a SpO2 dela caiu brutalmente só porque eu fiz esse exercício aí com ela, tá? Então, vocês que têm acesso a paciente crítico e que o paciente esteja monitorizado hemodinamicamente, aprendam a olhar, a saber os valores, porque isso repercute no nosso atendimento e a gente consegue prescrever melhor nas atividades dos pacientes que estão monitorizados, tá? Aqui são outras formas de fazer medida de débito cardíaco menos invasiva, tá? Só a título de ilustração mesmo. Aí vem para a nossa avaliação, né? A gente pode fazer avaliação por dinamometria, o MRC, teste de caminhada a 6 minutos. Aquilo que eu falei, aí a gente não é que a gente vai esquecer que o paciente é cirurgia cardíaca. Na verdade, a gente vai cada vez mais tratar ele igual aos pacientes críticos que permaneceram na UTI, tá? Tem muitos estudos que falam treinamento muscular inspiratório, né? No pós-operatório de cirurgia cardíaca. Vou deixar aqui como sugestão Power Brief. Antigamente a gente usava o Threshold praticamente já não está sendo mais comercializado, hoje em dia a gente está usando mais o Power Brief. Aqui tem um vídeo, paciente fazendo uso, pode ver que ele já é tracostomizado, um paciente tardio. 3. Está aí adaptado à traqueostomia. 5. Quero agradecer novamente a Jéssica aí, que me proporcionou esse 7, vídeo. 8. Aqui do lado direito também. 10, 11, 12. Nosso antigo Threshold. E para quem não tem nenhum dispositivo, o que a gente tem é fazer períodos de nebulização no paciente que está tracostomizado como forma de exercício. Você não precisa esperar o paciente desmamar. Você pode colocar ali para nebulizar e fazer disso um treinamento como exercício. Eu já fiz nebulização com PIP, tem algumas citações disso na literatura. Aquele paciente, por ser cardiopata, ele é dependente da pressão positiva, então a gente coloca na nebulização com PIP. E redução da pressão suporte, aí nessa foto acima, pode ver que o paciente está em CPAP. Pressão suporte está em 0, PIP de 8. Então, é uma forma do paciente que precisa também da pressão positiva fazer treinamento. De novo, isso não necessariamente é desmame. Da mesma forma que você vai fazer exercício membro superior, membro inferior, se atender o seu paciente, você pode fazer esse treinamento específico para a musculatura respiratória durante um tempo, 1 minuto, 5 minutos, e depois voltar aos parâmetros anteriores, como a gente faz na musculatura esquelética, tá? Quando começar, né? Mobilização precoce, a gente sempre começa assim que possível, tá? A gente tem inúmeras publicações em relação a isso. Na literatura, a gente fala que é de 24 a 48 horas.
depois que ele está internado. Isso é uma figura clássica de um paciente fazendo esse clergômetro passivo, né? Fora aqui do Brasil. Nos bundles de UTI, sempre tem lá a lembrança do E, do ABCDE, de Early Mobility, quer dizer, para você sempre lembrar de mobilizar esse paciente de forma precoce. Queria deixar aqui essa publicação, que é de 2014, eu gosto muito dela, que ela usa como farol, verde, amarelo e vermelho. Tá? O que a gente pode usar no paciente crítico, não só cirúrgico, no paciente crítico. Então, verde é baixo risco, amarelo seria o risco vale o benefício e vermelho seria um paciente de alto risco, tá? Então, o paciente que está entubado ou traqueostomizado, você pode fazer exercício com ele, tanto na cama quanto fora dela, pode ver que na literatura ele está como verde, tá? Em relação à pressão arterial, pode ver que aqui na cama e fora da cama, a gente já começa a ter vermelho e amarelo, né? O que é vermelho? Paciente com droga antipertensiva de emergência, e se a PA está alta, com um valor de droga alto, e se a PA está baixa, com um valor de droga alto, tá? Para tirar da cama. Se você observar na cama, você tem que tomar cuidado nos pacientes que estão com droga vasoativa, mas você pode fazer alguma atividade com ele, tá? Em relação aos dispositivos, pode ver que o fato do paciente estar com ECMO, assistência ventricular, Swan-Ganz, a gente pode mobilizar os pacientes na cama. Tem que tomar cuidado se o paciente está com isquemia, se ele está com lactato alto, se tem estenose aórtica. Fora da cama que a gente tem que tomar mais cuidado, e a gente já tem algumas sinalizações em vermelho, tá? Aqui é uma publicação de mobilização precoce, paciente de cirurgia cardíaca, uma revisão sistemática, que mostra dos estudos que tem que essa mobilização precoce reduz o tempo de estadia na UTI. Essa publicação também apoia esse mesmo resultado. Vou passar aqui. Tem aqui essa publicação também que mostra exercícios aeróbicos aplicados de forma precoce na cirurgia cardíaca, que foi aquilo que eu mostrei. Também reduzem o tempo de internação. Ele iniciou com 10 minutos e depois foi para 20 minutos durante o tempo de estadia na UTI, para quem quiser uma prescrição de tempo, tá? De 10 a 20 minutos desse clergômetro. Essa publicação aqui, ele fala de uso de FES em cirurgia de pós-operatório de válvula. Não teve muito acréscimo de força, tá? Mas teve o seu benefício. Ele discute um pouco se a aplicação foi bem feita ou não, se poderia ter feito mais ou não, tá? Mas para saber que existe, então, uso de FES. E aí a gente tem essa nossa publicação aí da RBTI, em relação ao que é seguro ou não, né? Cirurgia cardíaca é paciente crítico. Então, a gente tem aí frequência cardíaca, qual é o intervalo de parâmetros que é seguro, pressão arterial sistólica, pressão arterial média, né? As publicações que dão suporte para isso, esses valores. Aqui, como é muito cirurgia cardíaca, eu estou passando um pouco mais rápido, né? Saturação de oxigênio, parâmetros de ventilação mecânica, tá? Em relação a outros particularidades ortopédicas. E quanto à dosagem de drogas vasoativas, né? Tem essa publicação que ele comenta o que seria baixo, moderado e alto, né? Em relação ao valor das drogas para a gente fazer as atividades com os pacientes. Agora eu vou mostrar só algumas figuras para ilustrar um pouco. Então, pacientes já são um pouco mais crônicos, mesmo entubados, eles estão aí sedestados, mesmo em traqueostomia, em ventilação mecânica, a gente consegue deambular com esses pacientes. Esse paciente aqui é um paciente que estava com balão intraórtico por via axilar, então eu consegui fazer esse clergômetro com ele. Opa, acho que não. 2 minutos. Era para ser um vídeo, tá? Mas pelo jeito não vai passar. Vocês podem ver que tem esse negócio azul aí, é o balão intraórtico. Só que como ele não está entrando pela perna, ele entra pela via axilar, eu consegui fazer esse clergômetro com ele, e aí eu fazia com ventilação mecânica não invasiva e sem. Com ventilação mecânica não invasiva, teve uma resposta cardiovascular muito melhor do que sem, tá? 2 minutos. Esse paciente aqui estava com balão, mas era por via femoral.
super simpático, deixo ótimas lembranças desse paciente aí. A gente fazia exercício com ele, de membros superiores, ciclergômetro com resistência. Aqui é um outro paciente com balão intraórtico por via axilar, que a gente conseguiu também andar com ele por conta disso. Aí ele comendo aí do lado esquerdo. Vou passar aí pela hora. Aqui a gente sedestando o paciente beira-leito, isso que eu falo, é uma abordagem semelhante ao paciente crítico. Sedestando beira-leito, controle de tronco. Esse paciente foi para a enfermaria, geralmente a gente vai atender ele de forma individual, esse paciente que complicou, tá? Aí a gente afere pressão arterial, frequência cardíaca de forma individual, ou se na enfermaria aqueles pacientes que foram lisos apresentarem alguma complicação, a gente também trata ele de forma individual, tá? Mas o protocolo é semelhante. Às vezes a gente faz mais exercício beira-leito, de exercícios aeróbios junto com ventilação mecânica não invasiva e deambulação, tá? Isso não muda muito. A gente faz exercícios aí no leito, né? Sempre observando, geralmente com oxímetro ou com frequencímetro, aquilo que a sua instituição tem. E aí caminha, sobe, desce escada da mesma forma, tá? Aqui são um grupo de pacientes que a gente fazia de modo selecionado, porque todos eles estavam com droga vasoativa, então a gente fazia uma avaliação mais criteriosa. Então todos eles aí estavam com acesso. A gente fazia então um grupo só de pacientes mais graves, vamos dizer assim. Mas a gente conseguia mesmo assim fazer um circuito para que eles se mantivessem ativos. E aí, para acabar, esse é o último slide. Queria deixar aqui claro para vocês quais são os efeitos cardiovasculares do exercício, tá? Então, o aumento da atividade física traz, tanto no coração, como no sistema vascular, como no sistema sanguíneo, inúmeros efeitos benéficos, tá? Isso reduz a mortalidade cardiovascular. Isso aí é para todos, para hipertenso, diabetes, lipidêmico, que tem stent, quem não tem. Isso aí eu acho que é uma informação para todo mundo, tá? E por último, a fase 2 seria a continuação disso. A gente faz exercício do paciente no ambulatório, aí a gente faz testes para poder prescrever. E tem algumas pacientes que são mais críticos, a gente usa ventilação mecânica não invasiva. Tem alguns estudos com hidroterapia e outras coisas que estão aí por vir nesse grupo de pacientes. Gente, era isso que eu tinha para falar. Obrigada aí pela atenção, viu? Desculpa pelo tempo. Olá, Vanessa. Olá. Obrigado. Você trouxe uma aula de congresso para a gente. Eu estava com medo de empolgar mesmo, porque é um assunto que eu gosto muito, eu acabo falando demais. Eu sabia, para esse assunto tem que convidar alguém que... Porque às vezes, na fisioterapia, às vezes a gente vê muito disso, nessa dificuldade. Tem pessoas que são muito teóricas, outras muito práticas, e acho que você consegue unir muito bem isso, o conhecimento teórico, você tem publicação, artigo, livro, mas você também está ali na prática, você toca o doente, você vê as dificuldades, né, de realizar o atendimento para esse paciente, e acho que isso é essencial e transpareceu muito na sua aula, né? E como você falou no começo, a gente se conheceu, quando eu fui, acho que, né, você, além de excelente fisioterapeuta e professora, é muito generosa, porque eu fui para São Paulo num estágio optativo, lá para o Hospital São Paulo, na qual você trabalha, né? São Paulo, isso. Né? E aí você me convidou para poder conhecer lá o serviço do Dante Pazanese, né, que é um local de referência. Então, para mim, então eu não fui com essa expectativa. E chegando lá no primeiro dia de plantão contigo, você já me convidou. E foram 2 meses que eu fiquei lá em São Paulo, que me apresentou um mundo que para mim era novo, né? Esse mundo da cardiologia, da reabilitação cardíaca, desde o intra-hospitalar até o pós-hospitalar. Então, foi bem proveitoso mesmo. Estar num local de referência e com pessoas como você marcou muito a minha formação. Deixa eu ver. Acho que da tua aula me chamou a atenção algumas coisinhas, né, que você começou citando. Você falou muito da questão da especificidade do cuidado, né? Você falou muito trouxe todo um conhecimento teórico, trouxe imagens de exercício e tudo mais.
mas isso, assim, só reforça a importância do fisioterapeuta, né, do estudo, né, da especificidade do cuidado, né. Eu, por exemplo, tenho a especialização pela sonografia em terapia intensiva. Acaba que lá no hospital a gente acaba atuando também em unidade de terapia intensiva geral, cardíaca, atende pacientes com doenças neurológicas, mas a gente sabe que é diferente, né, essa especificidade no cuidado, na formação, quando você tem um fisioterapeuta, né, um médico, uma enfermeira, que tem a formação específica para atender aquele doente, isso faz toda a diferença no cuidado, né? E acho que a gente viu muito isso ser realçado agora na Covid-19, né? Acho que quem tinha uma boa vivência de terapia intensiva, de ventilação mecânica, acho que com certeza pôde promover, né, melhores desfechos para essa população, né? E outro ponto que você destacou é a questão de meta, né? Porque todo paciente a gente tem que ter esse olhar individualizado, né? Para não virar algo técnico, né? Andar com o paciente, sentar, fazer 3, se não vira as famosas 3 séries de 10, bota inspirante para todo mundo, prescreve treinamento para todo mundo, e isso é o que a gente não quer que isso aconteça, né? Que a fisioterapia caia nessa descrença de fazer só algo técnico, né? Quando a gente faz baseado numa boa avaliação, você vai ter o ponto da intervenção, vai ser o ponto mais fácil, né? Porque você avaliou, diagnosticou, as condutas vão ser a via final de todo o protocolo, né, de intervenção ao paciente, né? Só vou falar uma coisinha. Como eu fui agora mais à vontade. eu vou ficar quietinha. Como eu vou ficar para essa gestão, ficou mais claro para mim, porque quando só você está beira-leito, você olha aquele paciente e pensa naquele paciente. Mas quando você vai para a gestão, você pensa, o seu serviço é bom, aí que eu preciso fazer um teste no momento da alta para ver se eu estou alcançando aquilo que, entre aspas, eu prometi para ele, assim, né? Que seria ele ter o recovery, né? Ter essa reabilitação. E aí eu acho bem interessante a gente ter essa meta clara, porque senão fica assim, não estubei agora por conta disso, ele não quis sentar, ele não foi andar. E aí 2, 3 dias se passaram, né? Eu acho que é bem interessante ter claro a meta, assim, da alta para trás, porque a gente começa a se cobrar já no POI, já no primeiro dia. Já hoje, você está andando com o paciente 100 metros, se dá para andar 150, você já anda 150, e aí a gente acaba tendo uma entrega de um serviço melhor, né? Eu acho que isso é muito bom para a profissão e para o paciente. Então, acho que é bom tu não pensar em meta por conta disso. E você desenha o plano de cuidado horizontal, né? Não é focado só naquele POI, né? Você pensa já no paciente lá na alta hospitalar dele, né? O que você tem que fazer para alcançar aquele benefício, naquele desfecho andar, tantos metros, tudo mais. Isso é bem importante, né? E te fazer uma pergunta. Mesmo você estando lá no Dante, como você teve há muito tempo, que é um centro de excelência e de referência, você falou muito sobre essa questão das intervenções no pré-operatório. Para a gente, no local que eu trabalho, na realidade aqui de Salvador e da Bahia, com certeza, a gente não recebe esses pacientes em tempo hábil do pré-operatório, né, para poder intervir, para poder aplicar alguma intervenção, que a gente já sabe, algumas que têm benefício, né? Para vocês também isso foi uma dificuldade de receber esses pacientes em tempo hábil? Dificuldade, olha, graças ao fato de algum tempo a gente tinha especialização, tinha residência, isso às vezes dava trabalho de conclusão de curso, TCC, essas coisas, a gente conseguia no ambulatório, às vezes, contactuar com alguns pacientes, mas assim, longe do que seria preconizado. O que acontece hoje sai a lista cirúrgica dos pacientes de amanhã. Aí, às vezes, a gente consegue conversar, orientar o paciente hoje quanto à cirurgia de amanhã. Então, assim, o fato de a gente dar um livrinho, uma explicação, ajuda. Mas a gente não consegue tratar o doente tratar que eu gostaria, né? De fazer um treinamento 5 dias, 1 semana antes, não. Entendi. Neila Silva, ela deixou uma pergunta, ela fala que até ficou muito feliz por assistir de 2016, hoje gravada. Ela disse que a pergunta dela é o seguinte, né? Vanessa, você considera que o fato de no intraoperatório usar um peso real e talvez uma PIP
pouco adequada não influenciaria no componente restritivo pelo processo inflamatório? Lembrando que saiu uma publicação que falava, discutia, né, sobre PIP alta para todo mundo, sobre essa proposta do uso de PIP mais alta no intraoperatório, cirurgia cardíaca, se não traria uma melhor resposta na redução de complicações no intraoperatório. Então, assim, os estudos mostram que o uso da PIP, algumas estratégias de open lung, que a gente chama, né, no intraoperatório, melhora o pós-operatório. Mas já tem publicação que mostra isso, mas eu vou usar um termo, não pega. Eu acho que o problema é que não pega porque o anestesista e o cirurgião não gostam muito disso, para ser bem sincera. Então, eu acho que traz benefício, mas a maioria dos cirurgiões não aderem a isso. Assim, entre a complicação do intraoperatório, ficar um tempo a mais lá no pós-operatório, né, a gente lá no ventilador, acho que acaba caindo para esse lado, né? Aquilo que eu falei, eu não sou cirurgiã, eu não estou com a mão lá com o meu dedo tentando dar um nó na coronária, aquele pulmão insuflado. Então, eu não vou julgar o parecer dele, mas que os estudos mostram que essas estratégias de abertura precoce facilitariam, sim. Sim, sim. Aí a Bruna também pergunta sobre quais parâmetros ventilatórios o paciente deve ser recebido na UTI logo após a cirurgia e qual seria a interação da noradrenalina com o desmame. Geralmente, a gente recebe 6 ml por quilo do peso predito, né, de volume corrente. Você pode tanto usar em volume controlado ou em pressão controlada. Geralmente, esse paciente tende a ter um pouco de acidose metabólica. Por isso, geralmente, a frequência 14, 16 é um pouco mais para alta do que para baixa, 12, 14, geralmente é 14, 16. Tem serviço que recebe com PIP de 8, FO2 de 100%, a hora que o paciente chega, abaixa FO2 para não ter o risco de ter hipoxemia. Então, abaixa a 2 para ter uma saturação alva de 95, 94, 95, 96. Lá no Dante, não, a gente recebe 40%. E aí, se o paciente dessatura, a gente aumenta, tá? Então, tem serviços que preferem receber ou ser um pouco mais protetor, FO2 alto, um PIP um pouco mais alto e abaixar. Tem serviços que preferem esperar e subir. Em relação à nora, olha, a noradrenalina é uma droga vasopressora, né, de vasoconstrição. Se o paciente está com nora, ele próprio não está conseguindo manter uma pressão arterial adequada para manter os seus órgãos bem perfundidos. Na verdade, é isso. Então, se ele está com nora, ele está com algum grau de choque ainda, ou seja, distributivo ou cardiogênico, ou os dois. Mas, às vezes, o paciente está com a droga, mas ele está bem. Então, dependendo do valor da droga, eu olho mais a diurese, nível de consciência, valor de lactato, para saber se eu desmamo ou não. Então, tem paciente que está com a nora relativamente baixa, mas ele está sonolento, não está urinando. Então, eu vejo que a nora baixa, tudo bem, está baixa, mas o paciente não está tão bem. Eu vou mais para esse lado. Às vezes, a droga está um pouco alta, mas o paciente está bem, desmamar, eu desmamo. Estubar, que aí eu esperaria um pouco, de repente. Eu ia querer entender um pouco mais do doente, esse estado de choque dele, se é porque ele é um quadro agudo, se é um quadro crônico, né? Mas eu estudo com droga baixa, desde que ele esteja bem clinicamente. Sim. A questão de presença de drenos torácico e mediastino também é um grande empecilho para a mobilização, para tirar do leito. Aqui na Bahia acaba que principalmente o dreno de mediastino é um grande empecilho. O paciente acaba realmente só sentando ou ficando em ortostase quando é retirado esse dreno. E por algumas condições, às vezes ele demora um pouco mais, só sai no terceiro ou quarto dia. É a realidade também de vocês? Vou ser bem sincera, por isso que eu vou falar a verdade. O que acontece? No SUS, o dreno é grosso, duro, rígido. Vou ser bem sincera, totalmente diferente de um dreno semiconizado de vários hospitais particulares, né?
Então, dependendo do dreno, da localização, do tipo de dreno, isso que é bom, você até conversar com o cirurgião, saber o posicionamento daquilo, de repente no raio-x ter um pouco de ideia. Vou ser bem sincera, é difícil a gente conseguir sentar e fazer todas as atividades com dreno. O paciente sente muita dor, não é tão fácil. Então, vou chover numa olhada, tem que dar uma avaliada no tipo do dreno. Tipo, que eu quero dizer, tipo mesmo, a marca, a flexibilidade. Acho que todo mundo deveria olhar, a hora que tira o dreno, olhar para aquele dreno, pegar nele, mexer, sabe? E ver. E do tipo do dreno, posicionamento e débito, né? Se às vezes o dreno é torácico mesmo, ele não está entrando aqui no lateral, ele é torácico e está alocado, apesar de ser mais grosso, mais rígido, dá. Agora, se ele é mediastinal, rígido, a gente às vezes até vê no raio-x, aí complica um pouco. Realmente é uma questão que tem que ser avaliada. Não é assim, com dreno, se eu falar isso, eu vou estar mentindo. Tá com dreno, eu sento, eu amo, eu vou estar mentindo, não é bem assim. Entendi, perfeito. Você acha que são conceitos assim que se confundem, essa reabilitação, mesmo no paciente pós-operatório, e essa famosa mobilização precoce? Você acha que a gente poderia equipar conceitos ou eles têm pontos que divergem? Eu equipararia. A única coisa que é isso. Se for uma cirurgia cardíaca lisa, o que é isso? Um senhor de 60 anos teve um infarto ou teve uma dor torácica, fez uma revasc, ele veio rígido, né? Fez a cirurgia, saiu da UTI, andou na enfermaria, foi de alta. É precoce? É, porque a definição de mobilização precoce é você fazer alguma atividade com o paciente depois de 24 horas de internação, né? Então, é precoce, não deixa de ser precoce. Por isso que eu equiparo. Mas eu também equiparo porque, caso o paciente complique, o tratamento fica semelhante de um paciente crítico de UTI, que precisa já de talvez mais uma progressão, essa coisa de sedestação, de treinamento, de desmame ventilatório, sedestação beira-leito, treino de equilíbrio, de tronco, poltrona, sabe? Essa coisa um pouco mais assim, mas eu equiparo os dois sim. É que cirurgia cardíaca é uma coisa mais rápida, né? Ele acorda, você estuba, já uma coisa mais dinâmica, vamos dizer, mas é precoce. Sim, perfeito. Hoje você trouxe boa energia, porque a gente teve até 2 pessoas de fora do Brasil, do Peru, que se inscreveram para assistir sua aula, ficaram bem empolgadas. Eu vi aí alguém espanhol aí. Buenas noches. Acho que foi respeitoso. Vanessa, a gente está começando a primeira turma, né, de pós-graduação. O pessoal já começaram as aulas, né, agora adaptado nesse formato remoto, né, por conta dessa pandemia, né, mas a pós-graduação que é com ênfase no ambiente hospitalar em terapia intensiva, né, e lá o pessoal os alunos eles vão ter um momento prático, estágio no Hospital Santa Isabel, que é um hospital de referência aqui na área de cardiologia, inclusive, e lá tem, por exemplo, UTI cardiológica, então tem pacientes clínicos, tem pacientes cirúrgicos, então acho que a aula para quem vai, né, daqui a alguns meses estar em contato com essa população, acho que trouxe um grande benefício e trouxe muitas reflexões, né, sobre o uso de ventilação não invasiva, da prescrição individualizada do exercício, de poder estabelecer metas para cada paciente. Acho que foi para mim foi o que mais marcou na tua apresentação. O meu intuito é realmente... Deixa eu ver se tem mais algum. Pode ver. O meu intuito realmente é isso, da gente consiga melhorar a assistência ao paciente, melhorar a abordagem da fisioterapia, para a gente ter uma profissão mais reconhecida, mais valorizada, mais remunerada. Deixa aí para todo mundo que eu tenho conta lá no Instagram, se alguém quiser ir lá para o direct mandar alguma pergunta, estou à disposição. O meu último slide tinha lá no LinkedIn também. Saudações desse Peru, adoro Peru, conheço Peru. Estou vendo aqui, né? Enfim, para as colegas aí também do Peru, fica aí o convite aqui do Brasil. Quem quiser mandar pergunta, estou aí à disposição mesmo para a gente trocar ideias. Eu acho que a melhor forma
é essa, não tem outra. Eu não vejo outro meio. Eu acho que não é criticando, eu acho que é nos unindo, né? Discutindo ideias, dúvidas, né? Eu acho que é a melhor forma. Perfeito, perfeito. Acho que não surgiu mais nenhuma pergunta. Então, eu acho que eu vou só deixar assim, né, que a gente está com as inscrições abertas ainda para essa primeira turma de pós-graduação até o mês de agosto, né? Agradecer a professora Juliana, que teve que sair durante a aula, o professor Tarcísio, toda a equipe da Faculdade de Santa Casa, a professora Patrícia Alcântara, que é de lá do Santa Isabel, que foi quem nos ajudou a viabilizar, né, todo principalmente o estágio prático, né, para a gente poder fazer essa união da teoria com a prática, para quem está em processo de formação, isso é bem importante. Foi o que eu vivenciei com vocês lá no Dante, lá no Hospital São Paulo, né, a ter isso em conjunto, né, no mesmo momento, com pessoas que são referências, isso foi bem positivo, e é isso que a gente quer trazer, quer incorporar aqui na pós-graduação, né? Então, acho que mais uma vez agradeço pela tua disponibilidade, né? Aí em São Paulo eu sei que está bem frio, mas aqui em Salvador 24 graus está fazendo, para a gente também já é bastante frio, viu? É, né? Então, aqui deve estar assim, uns 15. Tá frio, meu pé tá gelado. Então, muito obrigado, foi bem rico. A gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo, né, sobre esse tema, principalmente absorvendo tua experiência, né, tudo que você já estudou sobre esse assunto e que ainda põe em prática, né? Então, mais uma vez, Vanessa, muito obrigado, foi bem proveitoso para a gente e agradeço muito o carinho, a atenção comigo, né, a super disponibilidade, já de imediato você aceitou o convite. Espero trocar figurinhas mais algumas vezes. Sim, com certeza. Eu que agradeço mesmo, Giovanni. Como vou de novo falar, o Giovanni veio aqui para São Paulo, eu vi que ele era esperto, eu já falei, Giovanni, aproveita, menino. E aí te levei lá, eu sabia que eu falei, você vai brilhar ainda. Que bom, fico feliz mesmo pelo seu sucesso. Sucesso dos meus colegas, eu sinto mesmo que são, para mim, o meu sucesso. Eu que agradeço o convite. Como eu disse, aí estou à disposição. Parabéns por vocês fazerem um curso. Para mim é muito gratificante poder ajudá-los. Essa pandemia é coisas ruins, coisas boas. Coisa boa é isso, né? Eu nem pensava tanto que a gente ia ter tanto ensino à distância de qualidade, assim, tá? Então, eu só tenho que agradecer mesmo. E aí, um dia, se você vier aqui, tá aqui o convite. Se um dia for aí, vou querer te ver também, conhecer aí. Claro. Desculpa para quem está aí, parabéns para quem está aí até agora, me ouvindo, parabéns pela persistência. Desculpa aí se eu me empolguei, é porque realmente eu gostaria que todo mundo tivesse na cabeça, não só aquela receita, daquele resumindo paciente liso, entender que é uma coisa muito mais complexa, né? Então, se de repente não deu para pegar tudo, acho que o fato da pessoa saber que existe algo mais complexo, a partir daí ir atrás, fazer uma coisa individualizada, uma coisa com meta, eu acho que é muito importante, né? Que a gente tenha essa ligação da teoria com a prática. Tá? Desculpa aí pelo avançado da hora. Nada, várias pessoas comentando aqui no chat, feedback super positivo, que a aula foi bem produtiva, foi excelente. Não era de menos, eu não iria convidar qualquer pessoa para falar sobre isso, né? Obrigada, Giovanni. Valeu, então. Obrigado pela disponibilidade e abração.